Se você acha que robôs não vão tomar o seu emprego, você precisa, precisa assistir a este vídeo. As pessoas que não acreditam na segunda revolução das máquinas geralmente se baseiam no passado. Muitas vezes temos altas expectativas em relação a tecnologias e ao futuro, mas o fim do emprego não chega de verdade. Veja essa imagem de pessoas voando, por exemplo. Eram previsões feitas em 1900 por uma fábrica de chocolate alemã de como deveria ser o ano 2000. E sim, os alemães achavam que íamos descobrir as fadas e que elas iriam conseguir um trampo de bombeiro. Não se concretizou, é óbvio, né? Não descobrimos as fadas, ou quer dizer, até hoje não conseguimos um voo tão controlado assim. Mas também, apesar de que já existia balões de passeio na época, os voos comerciais de dirigível ainda não tinham iniciado, e muito menos o avião tinha sido inventado. E essa é uma das diferenças das previsões de hoje. Quando se fala que no futuro não precisaremos mais dirigir carros, é porque os carros autônomos já estão por aí. O carro autônomo do Google já rodou quase 13 milhões de quilômetros. Quando falamos que no futuro nós vamos imprimir nossa própria comida sem necessidade de alguém fazer a entrega, é porque as impressoras de comidas já estão no meio de nós. Ah, mas e os insumos para colocar na impressora, você diria? Pois bem, os drones, eles podem fazer a entrega. Futurista? Não, nem um pouco. A ANAC já liberou testes de entrega por drone e o iFood disse que os testes começam ainda este ano em Campinas. Uma pizzaria de São Paulo também estava fazendo testes e a Amazon também já está se preparando para isso. Olhar para o passado geralmente é uma boa forma de entender as transformações do futuro, mas é necessário contextualizar para não sermos anacrônicos. Esse é o grande erro dos que olham para o passado, dizendo que antes também achavam que as máquinas roubariam os empregos, mas que isso não se concretizou. Na verdade, o que aconteceu foi que na Revolução Industrial e na automação recente, muitos empregos braçais foram extintos, mas esse era o limite. Na segunda Revolução das Máquinas, é o trabalho intelectual que corre risco. Se as máquinas roubarem os trabalhos braçais e intelectuais, me diga, o que restará? Entende que agora é diferente, pois as máquinas já estão em todas as áreas? Elon Musk da Tesla teve um bate-boca com o Mark Zuckerberg do Facebook pelo Twitter. E ele disse, se referindo aos robôs, que eles conseguirão fazer qualquer coisa melhor do que nós. Essa é a realidade. Os avanços dessa segunda revolução das máquinas está chegando em um nível que, mesmo que apareçam novos empregos, nada impede de que robôs tomem conta também no futuro. Um dos empregos que dizem poder surgir no futuro seria de uma pessoa ficar ensinando uma inteligência artificial, ou seja, uma IA, a compreender o nosso mundo. Por exemplo, a pessoa ficar dizendo, nessa foto tem um cachorro, nessa outra tem um carro e tal. Acontece que isso já acontece hoje em dia. E já é feito de graça nas redes sociais e nos recaptchas, que enche o nosso saco mandando a gente ficar selecionando fotos antes de liberar algum serviço pra gente. Todos os usuários ajudam sem receber nada. Sabe aquela frase lá na página inicial do Facebook? É de graça e sempre será? E diga-se de passagem, essa frase só está ali por causa de fake news. Mas então, talvez possa até surgir uma rede que dispute com o Facebook no futuro, mostrando que ser de graça não é mais uma vantagem. Afinal, se é um serviço, pode ser que surja alguma empresa que te pague para ser usada para fazer esse serviço. E aí o Facebook não terá mais orgulho de dizer que é gratuito. Mas a questão é, isso seria um emprego ou isso seria um bico? E outra, todos esses dados que vêm sendo acumulados durante anos faz com que já tenhamos uma IA com esse conhecimento e que poderia ela mesma ensinar uma IA mais novata dispensando os humanos. Bem, as pessoas, na verdade, têm dificuldade de compreender de que os robôs poderiam roubar qualquer tipo de trabalho porque existe um pensamento que ecoa na cabeça delas. E que seria, precisa de alguém para programar ou ensinar as máquinas. Isso era verdade na era da automação, mas agora o conceito de inteligência artificial é justamente a capacidade das máquinas aprenderem. Existem algoritmos de IA, inteligência artificial,
que com um pequeno treinamento podem adquirir mais e mais conhecimento sem que ninguém ensine nada mais para essa IA. Vou dar um exemplo do Google Tradutor. Na verdade, dá para tirar 2 ensinamentos a partir dele. Você chegou a usar tradutores nos anos 90? Não? Deixa eu te digo uma coisa, era pavoroso. Você entrava com o texto e a tradução era praticamente uma sopa de letrinhas totalmente sem sentido. Você colocava assim: o Rafael é um cara muito legal. E aparecia em inglês algo como: o legal está caro e muito Rafael. Diziam que era uma tarefa muito difícil, porque para entender todas as nuances de um idioma era necessário muito raciocínio, o que as máquinas não poderiam fazer. E aí surgiu o Google com seu tradutor, que, simplificando, usava estatísticas sobre muitas traduções e conseguia fazer traduções um tanto quanto aceitáveis. O youtuber e escritor Henry Bugalho já mencionou que chegou a trabalhar como tradutor e viu que seu cargo estava sendo devorado pelas máquinas ao receber textos pré-traduzidos por máquinas com poucos erros que ele nem tinha tanto trabalho para corrigir. A máquina nem precisa raciocinar, mas sua alta capacidade de processamento e memória faz parecer que raciocina. Outro exemplo é que a rede neural responsável pelo tradutor do Google chegou a criar um idioma próprio. Simplificando, o tradutor foi ensinado a traduzir textos de um idioma A para um B e vice-versa, do A para o C e vice-versa, seja do C para o A também. A pergunta é, será que ele seria capaz de traduzir do B para o C, mesmo sem treinamento? Se ele fizer a tradução do B para o A e depois do A para o C, a tarefa seria cumprida, mas a tradução seria pavorosa e não seria realmente nada demais. Mas acontece que o algoritmo conseguiu fazer a tradução do B para o C sem acionar em nada o idioma A, o que mostra que a IA do Google tem um mecanismo próprio, uma língua própria, e que não foi ensinada a ela. Ela fez sozinha. Você já deve ter visto aquelas listas de empregos que podem desaparecer no futuro. Talvez o que você não deve imaginar é que a profissão de programar está lá. Isso mesmo, o emprego de programador está ameaçado. Você ainda não deve estar convencido de que os trabalhos intelectuais estejam ameaçados, né? Inclusive de programar. Então eu vou te passar algumas informações. Há uns 2 meses, o programador e YouTube Philippe Deschamps postou alguns vídeos falando sobre o modelo de Deep Learning na companhia OpenAI, o GPT-3, o qual é capaz de escrever código de um programa, bastando você dizer como quer esse programa. Ele mostrou também o Turing NLG da Microsoft. E em um dos casos, você poderia entrar com um texto desconhecido e começar a fazer perguntas que seriam respondidas de acordo com o que estava nesse texto. E detalhe, as respostas não precisavam estar de forma explícita no texto. Professores de língua portuguesa, assim suas provas de interpretação de textos poderiam ser corrigidas sozinhas. Nem precisa dizer que esse vídeo gerou um fuzuê na internet, né? O casal de youtubers do Código Fonte TV, a Vanessa Weber e o Gabriel Frost, postaram um vídeo mostrando que o GPT-3 ainda cometia muitos erros e que para o pessoal não se desesperasse. Mas cabe destacar aqui que o GPT-3 não copia textos e conteúdos simplesmente. Ele de fato cria. Esta frase aqui foi criada por ele. A música é a forma mais avançada de matemática. Você pode colocar essa frase entre aspas e configurar para exibir somente resultados de 2019 para trás. E vai aparecer nenhum resultado. A gente acha que a criatividade é a exclusividade dos seres humanos, mas não existe todo esse mistério em relação à criatividade. O cientista brasileiro Siddhartha Ribeiro mostrou que os sonhos funcionam como os repetidores de experiência que tivemos, ajudando na memorização. Mas que o sono REM, aquele que faz os olhos ficar rapidinho assim se mexendo, né, por isso sono REM, ele é o sono da criatividade. É nesse momento que temos aqueles sonhos doidos sem pé e nem cabeça, que as coisas mudam de forma aleatória. É tipo assim, vou te explicar. É tipo quando você está sonhando que é um deputado estadual, federal, estadual, que for, falando um monte de abobrinha na Câmara, de repente você já é presidente, continua falando besteira e ainda fica achando que é médico, receitando cloroquina. Tipo isso. Então, esses sonhos loucos embaralham as nossas experiências e acabamos selecionamos o que parece interessante e excluindo as loucuras. E isso uma inteligência artificial também pode fazer. O GPT-3 tem horas que apresenta um monte de texto sem sentido. Talvez seja o momento do sonho REM dele, né? Os pesquisadores só precisam criar uma forma dele poder validar ou não esses sonhos, igual a gente faz.
A verdade é que robôs já estão fazendo cirurgias. Só no Brasil são 10.000 por ano. Esses robôs são guiados, mas existem aqueles que fazem a tarefa de forma autônoma também. E ainda na área médica, a inteligência artificial já anda fazendo muitos diagnósticos por aí. Eles também já estão tomando lugar na área jurídica, e estagiários e advogados de início de carreira já estão perdendo empregos para a inteligência artificial. Um estudo que foi apresentado no Fórum Econômico Mundial mostrou que a robótica e a automação vão destruir 75 milhões de empregos até 2025. Mas, em contrapartida, vão criar 133 milhões de vagas, deixando um saldo positivo de 58 milhões de empregos. Mas acontece que a inteligência artificial ainda não está sendo muito adotada. Peter Frase, em seu livro Quatro Futuros, alega que a crise de 2008 manteve os salários em um patamar bem baixo, transformando a mão de obra humana mais barata que a IA. É por isso que ainda não começamos a sentir os impactos da IA na tomada dos empregos. Nesse livro, Os Quatro Futuros, o Peter Frase apresenta 4 futuros possíveis frente à crise mundial, ambiental, quer dizer, e a automação do trabalho comandados pela inteligência artificial. Tudo depende das nossas atitudes para não caminharmos para o caos, e talvez seja um momento de deixar as máquinas trabalharem para a gente. Você pode, se quiser, adquirir esse livro escaneando esse QR Code ou vindo aqui nos comentários e clicando no link. A possibilidade do fim do emprego é o que está levando pessoas como o Elon Musk, entre outros, a propor uma renda básica universal. O Bill Gates já até fala na criação de um posto para criar um fundo para as pessoas que forem sendo substituídas pelas máquinas, se preparando assim para essa debandada de empregos. Esse momento é diferente dos anteriores porque a IA avança em todas as áreas e já temos hoje um descompasso entre produtividade e salário. O Instituto de Política Econômica dos Estados Unidos mostrou que desde 1948 até 2018 a produtividade por lá cresceu 252,9%, enquanto que o salário dos trabalhadores apenas 115,6%. Nesse mesmo período, a população estadunidense cresceu 123,19%. O Instituto alega que isso é fruto de decisões políticas e não de robôs. Se você olhar no gráfico, vai ver que essa disparidade entre salários e produtividade começa a se acentuar, começa a surgir na década de 70 e 80. E foi nessa época que começaram as políticas neoliberais por lá mesmo. Mas a questão é que existe um limite. E se a automação provocada pela IA chega em um cenário como esse, o caos pode ser rápido, pois a concentração de renda tenderia a ser maior e os salários precarizados mais rapidamente. Por isso a necessidade de políticas para tratarem desse assunto. Temos que pensar também que as revoluções anteriores já enxugaram setores que concentravam muita força de trabalho humana. A agricultura nos Estados Unidos concentrava a maior parte da força de trabalho. Já hoje é responsável por apenas 2%. Isso fruto de revoluções que empurraram a força de trabalho do campo para as indústrias e, posteriormente, para a área de serviços. A revolução de agora enxugará exatamente o setor de serviços e não haverá uma possibilidade de retorno para as indústrias e nem para o campo, que já estão reduzidos e com processos ainda em andamento de automatização que também geram mais desemprego. Mas existe um tipo de emprego que sofrerá menos com a inteligência artificial. Estou falando das artes e do entretenimento. Mas calma, porque não é nenhum motivo romântico que a arte é exclusiva do ser humano e blá 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 blá. Já vimos até que a criatividade nem é um bicho de 7 cabeças assim. E de fato, já existe arte sendo feita por inteligência artificial. Escuta esse trecho dessa música. A letra e a voz foram criadas por inteligência artificial. Então, por que eu estou dizendo que a arte sofrerá menos? É simples. O foco da arte não é a eficiência. Em um trabalho não artístico, a escolha é feita por meio daquele que faz mais, melhor e mais barato. Se existir uma máquina que cumpra esses 3 requisitos, com certeza substituirá o ser humano. Já na arte, não. Uma inteligência artificial pode criar uma pintura incrível, uma música sensacional, seja por uma qualidade técnica incrível ou por uma música popular que fique na cabeça enchendo o saco o tempo inteiro, mas mesmo assim não impedirá que você ouça música feita por humanos. Na verdade, existem muitas pessoas que vivem da arte e você nem conhece. Na arte há espaço para muita gente, mesmo que você não esteja no mainstream. Em outros empregos, se você não dá os resultados esperados, ou se alguém ou algo dá resultados melhores, você é demitido.
Já na arte, você pode até ter resultados baixos, mas ainda assim consegue continuar vivendo dela. É claro que pode ser que os empregos não acabem, pode ser que todo mundo esteja exagerando e que se encontre um forte limite para a inteligência artificial. Mas com certeza estamos passando por uma revolução. E toda revolução é dolorosa. Não serve de nada achar que os empregos não vão acabar porque antes eles já sofreram ameaças, mas continuaram, ou porque você acha que eles não vão desempenhar tarefas intelectuais, as IAs, né? Ou seja, elas já estão desempenhando essas tarefas e devemos buscar mecanismos para saber lidar com essa realidade. Assim, se você tem 2 filhos, um querendo ser engenheiro e outro querendo seguir nas artes, talvez você esteja se preocupando com o filho errado. E o desempregado não será o artista. Obrigado por assistirem até o final. Siga a TV XYZ em todas as redes sociais. E se você está no YouTube, não esqueça de ativar o sininho. Até mais. E aí, Snoopy, o que você acha disso tudo? Você acha que as máquinas vão roubar os empregos? Hein? É? Vai roubar ou não vai?